Você está pronto para revolucionar a sua comunicação com a tecnologia? Então neste vídeo eu vou explicar o que é o ChatGPT, um dos temas que está muito em alta no momento, que de fato vai revolucionar a forma como nos comunicamos com as máquinas. Então descubra hoje o que é esta tecnologia e como você pode também utilizá-la para ganhar muito dinheiro, como muitas pessoas já estão a utilizar. Então vamos ao vídeo. Olá pessoa, você está no Evolução Tecnológica, canal para te ajudar a evoluir. Aqui quem fala é Bruno Barros. Se você quer aproveitar ao máximo esta nova era que estamos entrando, já se inscreve no canal. Para começar, já vamos explicar um pouco do que é o ChatGPT. Se você estiver assistindo esse vídeo no começo de 2023, você vai perceber que é um tema que está muito em alta. Temos várias pessoas falando sobre isso, trazendo dicas e várias formas como podemos utilizar. Inclusive, você pode até mesmo já ter visto algum vídeo de alguém falando como você pode ganhar dinheiro com o ChatGPT. Então vamos desmistificar de uma vez por todas. Então para começar, vale lembrar, o ChatGPT é um modelo de linguagem criado pela OpenAI. Então sim, existe um dedinho de Elon Musk nessa história toda. O ChatGPT ele é capaz de gerar textos utilizando inteligência artificial de uma forma muito parecida com uma conversa humana. E para isso ele foi treinado com milhões de exemplos de textos e conversas para tornar o algoritmo ainda mais forte e poderoso, incluindo diversos idiomas. O ChatGPT leva esse nome pois ele é baseado no modelo GPT-3, que significa Generative Pre-trained Transformer. Não, aqui não estamos falando daqueles filmes de carros, robôs que saem lutando e explodindo tudo pelo caminho. Neste caso estamos falando de um dos modelos de inteligência artificial mais avançados de nossa era. E esse ChatGPT ele pode ser utilizado desde perguntas muito simples até mesmo para criar roteiros de livros, filmes, vídeos, receitas, enfim, uma infinidade de coisas que você de fato perguntaria para uma pessoa, só que tudo isso feito por um robô. Então agora vamos dar uma olhada em como funciona. Então agora vamos para alguns exemplos práticos de como utilizar o ChatGPT. Então vamos lá. Algumas observações que devemos levar em consideração são esses pontos que ele mostra logo aqui no começo. Então aqui ele já mostra alguns exemplos, como por exemplo, explique a computação quântica em termos simples, que seria uma forma de colocarmos uma solicitação para o ChatGPT. Ele dá mais alguns exemplos aqui no começo, e aqui ele fala algumas das capacidades e das limitações. Então, algumas das capacidades que ele possui. Ele se lembra o que o usuário disse mais cedo na conversa. Então, se você fizer alguma solicitação e depois você pedir novamente para ele explicar melhor essa solicitação, ou qualquer outra coisa, ele vai se lembrar. Ele permite os usuários adicionarem algumas correções. Então, caso ele responda alguma coisa que possua um erro, você pode fazer algumas correções para ele enviar a resposta correta. Treinado para recusar pedidos inapropriados. Então, se você fizer algum pedido inapropriado, ele obviamente irá recusar. Então, se você pedir para ele, por exemplo, como construir uma bomba ou algo do tipo, claro que ele irá recusar. E existem também algumas limitações. A primeira delas é, ele pode ocasionalmente gerar informações incorretas. A segunda delas é, ele pode ocasionalmente também produzir informações enviesadas ou mesmo perigosas em alguns sentidos. E a terceira limitação é que ele tem os conhecimentos limitados a eventos que ocorreram antes de 2021. Então, se você perguntar algum evento muito recente, provavelmente ele ainda não vai ter as respostas. Dados esses avisos, então vamos à prática. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entrar neste chat.openai.com/chat. Eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. Ao entrar neste link, ele vai inicialmente pedir para você fazer o login, basta você entrar, seja com uma conta Google ou mesmo criando uma conta. Após isso, você vai entrar nesta página aqui e você já pode começar a fazer uma pergunta. Então vamos para um exemplo. Vamos supor então que eu queira escrever um livro sobre inteligência artificial. Então eu posso colocar aqui, preciso escrever um livro sobre inteligência artificial. Veja que eu nem coloquei nenhuma acentuação. Ótimo, para escrever um livro sobre inteligência artificial é importante primeiro estabelecer um público-alvo e um objetivo para o livro. Em seguida, é recomendável fazer uma pesquisa ampla sobre o assunto, incluindo a história da inteligência artificial, os principais algoritmos, a técnica utilizada, as aplicações atuais e futuras da inteligência artificial. Enfim, ele dá todo um texto de tudo aquilo que você precisa para escrever um livro sobre inteligência artificial. E olha que incrível, aqui no canto esquerdo ele já colocou qual que é o chat que estamos falando, escrevendo o livro IA. E aqui eu vou continuar utilizando essa inteligência agora para pedir tópicos. Quais tópicos posso colocar neste livro?
Alguns tópicos comuns que você pode incluir em um livro sobre inteligência artificial incluem. E aí ele já vai dar todos os tópicos. Então, história da inteligência artificial, uma visão geral dos principais desenvolvimentos e avanços na inteligência artificial ao longo dos anos. Algoritmo de aprendizado de máquina, uma descrição dos principais algoritmos de aprendizado de máquina, como redes neurais, regressão linear. Enfim, ele dá tudo que é necessário para escrever um livro sobre inteligência artificial. Pronto, agora ele terminou de passar todos os tópicos. Então vamos supor, por exemplo, que o tópico 5, processamento de linguagem natural, como a inteligência artificial é usada para analisar, compreender e gerar texto e fala, eu tenha ficado com alguma dúvida ou queira mais ideias sobre isso. Eu posso simplesmente colocar aqui, detalhe o tópico 5. Olha que incrível! O processamento da linguagem natural, NLP, e aqui ele já começa a falar tudo sobre o processamento de linguagem natural. Então o tópico 5 era processamento de linguagem natural, ele já começa a escrever um texto, colocando vários tópicos, explicando muito mais detalhadamente sobre este tópico que eu acabei de pedir. Então imagine o nível de possibilidades que eu consigo gerar com isso. E uma coisa incrível sobre este chat é que ele já está sendo utilizado por diversas pessoas, por empresas, para muitas aplicações. Vou trazer aqui alguns exemplos que podem ser utilizados. Um deles, obviamente, é para gerar conteúdo. Então se eu quiser escrever um artigo para um blog, eu posso simplesmente pedir para que o ChatGPT escreva um artigo. Então, supondo que eu tenho um blog sobre inteligência artificial e eu quero escrever um artigo para este blog. Então, eu posso colocar, escreva um artigo sobre inteligência artificial para meu blog. Posso até colocar aqui, sendo super educado, por favor. E ele já vai escrever aqui todo o artigo que eu posso colocar no meu blog. Então aqui eu poderia deixar ele escrever todo o artigo, como ele está fazendo aqui. Se eu clicar aqui, ele simplesmente vai parar de gerar. Então, coloquei para parar de gerar. Se eu clicar aqui, ele vai gerar novamente a resposta. Só que aqui ele pode gerar com algumas diferenças. Então aqui, ó, vamos ler rapidamente. A inteligência artificial é um campo de tecnologia que busca desenvolver algoritmos e sistemas que possam realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e adaptação, certo? Já li esse trechinho aqui, vou colocar para gerar novamente. Bom, aqui ele já começou a gerar o texto. Aqui eu acho que ele está igual, né? Ou talvez tenha algumas coisas aqui que ele gerou diferente. Percebi que ele já gerou algumas coisas diferentes. Mas olha só que incrível. Então na primeira resposta ele gerou um pouco isso daqui. Então já fica aqui salvo, né? A primeira resposta que ele estava gerando. E eu poderia ter deixado ele gerar tudo. E aqui foi a segunda que eu pedi para ele gerar novamente. Então veja que ele já está diferente aqui a resposta. Então olha que incrível. Eu consigo inclusive gerar diferentes respostas e usar isso para complementar o conteúdo um artigo para um blog. Então eu vou clicar aqui para parar de gerar e falar sobre uma outra aplicação que está sendo utilizada, que é para escrever copies. Então a função de copy é uma função que está muito em alta hoje em dia, que é basicamente como você pode fazer com que o produto seja vendido mais rapidamente, que ele atinja melhor um público-alvo, enfim. Mas para copy já está sendo muito utilizado. Como está sendo utilizado para copy? Vou trazer aqui algum exemplo. Então vamos lá. Supondo que eu queira vender um curso sobre inteligência artificial. Eu posso simplesmente pedir aqui, escreva uma copy para vender meu curso de inteligência artificial. E ele já começa a colocar toda a copy para vender esse curso. Então, está pronto para se destacar no mundo em rápido crescimento da inteligência artificial? Nossa formação em inteligência artificial oferece a você as habilidades e conhecimentos necessários para se tornar um especialista em IA e liderar projetos de sucesso na sua carreira. Então ele começa a escrever aqui um texto incrível, que algumas pessoas que já estão utilizando dizem que é até melhor do que alguns humanos que estão escrevendo esse tipo de copy. E uma outra forma que está sendo muito utilizado, e essa daqui é uma coisa insana, é para programação. Então você pode sim utilizar essa inteligência artificial para escrever um código para o seu programa. Vou trazer aqui um exemplo. Crie um código em Python para enviar para o meu e-mail a mensagem: inteligência artificial é incrível. Então aqui ele já coloca até mesmo qual a biblioteca que você vai precisar utilizar e ele passa um exemplo de um código que você pode utilizar. Então aqui ele já está importando a biblioteca, já está colocando as informações aqui. Então ele coloca aqui seu e-mail, @gmail, sua senha. Então basicamente você só precisaria substituir aqui qual que é o seu e-mail, qual que é o destinatário, colocar a sua senha, que ele já iria rodar todo esse algoritmo. E aqui ele já coloca até mesmo uma mensagem, tudo configuradinho. Então olha que incrível. Se eu quisesse de fato enviar essa mensagem, bastava eu clicar aqui para copiar, colocar na minha IDE, instalar o pacote, alterar para o meu e-mail e minha senha real,
e colocar para rodar. Então, olha que incrível! Imaginem todas as possibilidades que isso traz para o nosso dia a dia. Certo, agora que vocês já viram alguns casos de uso, vamos entender um pouco melhor de como que ele funciona. Então, a tecnologia por trás dessa ferramenta é uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela é treinada por redes neurais. Então, para entender melhor como funciona, vamos explicar rapidamente o que são redes neurais. As redes neurais são como supercomputadores capazes de aprender tarefas sem sequer haverem sido programadas para tais tarefas específicas. Elas funcionam de forma muito semelhante ao cérebro humano. Então, sabe quando você está aprendendo uma determinada atividade, seja cozinhar, seja andar de bicicleta, enfim, qualquer atividade, no começo você vai ter muito mais dificuldade, pois você ainda conhece bem pouco sobre aquela atividade. Conforme você vai repetindo aquela atividade, o caminho para repetir ela vai ficando cada vez mais forte, as conexões vão ficando mais fortes, até o ponto que você possa dizer que de fato você aprendeu uma determinada atividade. Após isso, quando você for aprender uma outra atividade que seja semelhante, como por exemplo, se você aprendeu a andar de bicicleta, quando você for aprender a andar de patins, você vai ter um pouco mais de facilidade. É mais ou menos desse jeito que funciona a inteligência artificial. Então você pode programar ela e treinar ela para uma determinada tarefa, e ir repetindo até que de fato ela se torne uma expert naquela tarefa. E após isso você pode colocar outras tarefas que sejam semelhantes, que ela já vai conseguir de fato fazer uma escolha, mesmo sem nunca ter passado por aquela tarefa. Então vamos trazer um exemplo. Imagine que você treine a sua inteligência artificial para reconhecer uma bola. Você vai treinar mostrando algumas imagens de bola e falando que sim, essa imagem tem bola. E colocando outras imagens que não possuem bolas, dizendo essa imagem não tem bola. Quando você coloca uma imagem que você nunca passou a sua inteligência artificial por ela, ou seja, uma imagem nova, a inteligência artificial vai, por meio de padrões, reconhecer que aquela imagem também existe uma bola, mesmo que nunca tenha passado por aquela imagem. Esta é uma forma bem simples e rápida para você entender um pouco de como funciona. Então é assim que funcionam as redes neurais. Elas aprendem com as informações que lhes são passadas, com os exemplos, e depois disso usam o que aprenderam para realizar outras tarefas. Exatamente por isso o ChatGPT é uma ferramenta tão poderosa, pois quanto mais treinamento ele está recebendo, mais forte ele vai se tornar. Existe um volume gigante de pessoas que estão fazendo pesquisas e utilizando, seja em seu trabalho, seja em sua vida pessoal, e cada pessoa utilizando vai deixar uma espécie de um feedback lá, se a ferramenta está funcionando bem ou não. Com esse feedback, ela vai conseguir se aprimorar e se tornar ainda mais poderosa. Então agora que você já sabe tudo isso, vamos falar um pouco sobre quais são as possibilidades e o que pode acontecer daqui para frente. Então vamos lá. Com o ChatGPT ganhando mais notoriedade, a forma de se comunicar com as máquinas vai se tornar ainda mais natural. Ou seja, as pessoas vão conseguir, de fato, dizer o que elas querem, dizer o que pensam para as máquinas, sem precisar se tornarem programadores profissionais. Isto pode abrir algumas possibilidades e até mesmo alguns riscos. Por exemplo, uma pessoa que é apenas um programador, que não é muito especialista, que apenas segue o código, que copia e cola, vai perder muito espaço no universo de tecnologia. Pois, afinal de contas, já existem ferramentas que podem fazer esse trabalho muito mais fácil, de você simplesmente copiar e colar. Nas escolas, já temos casos de escolas que estão proibindo o uso de ChatGPT. Por quê? Muitas escolas simplesmente pedem para os seus alunos fazerem redações, e o ChatGPT já faz isso. Isso vai fazer com que algumas escolas passem a repensar os seus modelos de ensino. Afinal de contas, por que apenas pedir para o aluno escrever uma redação sobre um tema chato, que talvez ele nem utilize, que de fato pode agregar bem pouco para o seu repertório? Para profissões até que precisam escrever, elas terão uma ferramenta que pode ajudar muito a escrever todo aquele tema que você quer, e apenas você passar fazendo algumas revisões. Isso daqui vai poupar muito tempo. Para a parte de automação de tarefa, com o ChatGPT é possível plugarmos essa tecnologia em diversas frentes que podem automatizar muito e melhorar o nosso dia a dia. Então algumas profissões, como uma secretária, podem de fato estar em risco nos próximos anos. Mas, é claro, também teremos diversas outras profissões surgindo a partir disso. E a questão principal é: o ChatGPT é mais uma das ferramentas que estão revolucionando muito todo o nosso planeta. E que a partir do momento em que você conseguir utilizar de fato esta ferramenta, extrair o máximo do seu valor, você passará a otimizar muito o seu dia a dia. Então não precisa ficar com medo de toda essa tecnologia, de todas essas possibilidades. Apenas aproveite ao máximo de cada uma dessas novas ferramentas que estão surgindo para agilizar e melhorar o seu dia a dia. Mas e aí? O que você está achando dessa tecnologia? Você já utilizou? Se
você ainda não utilizou, eu vou deixar o link aqui fixado na descrição desse vídeo. Então entra lá, usa e me diga o que você achou sobre essa tecnologia. E se você gostou desse vídeo, acredito que você vai gostar muito também de um dos vídeos onde eu falo quais são as 10 principais tendências tecnológicas para 2023. E sim, a inteligência artificial também está lá. Então dá uma assistida lá e veja o que você acha. Então, até logo!